eu sou Leandro Turano, estou substituindo aqui um amigo meu que talvez ainda esteja aqui na programação que vocês talvez tenham, né, do músico do Jorge Saraiva, não pôde vir, né, e aceitei o convite, muita gratidão. Essa primeira obra, ela se chama Polka Sokolov, é uma polka tradicional da cultura russa, né, do folclore russo, a gente não sabe muito bem qual é o autor, e ela foi escrita originalmente para o violão de 7 cordas, né? E esse aqui é uma transcrição para piano que eu fiz, né? Ainda não tive tempo nem vontade de escrever, mas enfim, tirei de ouvido ela aqui. E agora eu vou tocar 2 músicas que foram escritas para um outro instrumento, lá no período barroco, né? Elas foram escritas para o cravo, que é como se fosse, digamos assim, o pai do piano, só que a forma de produzir o som no cravo é diferente. Quando eu toco uma tecla aqui no piano, vem um martelo e pá, bate nas cordas correspondentes àquela tecla. No cravo é um pouco diferente. É como se acionasse um mecanismo que vem um plectro, que é tipo uma unhazinha, né, e pinça a corda. Como se fosse a produção de uma unha tocando um violão, só que numa caixa acústica assim, menor, no caso. E aí tem gente que gosta, é um som mais metálico, né, Bach, Vivaldi, tantos outros compositores escarlates usaram esse instrumento no cravo, né? E isso até me lembra uma história que um dia fui fazer um concerto no cravo mesmo, tocando no cravo, e convidei um amigo meu. Falei, pô, falando, se quiser ir lá me assistir e tal, vou tocar um concerto de cravo. Ele falou, poxa, Leandro, legal, mas tem o seguinte, é que eu só gosto de 2 músicas de cravo. Aí eu fiquei super curioso, assim, mas interessante, né? Mas quais são essas 2 músicas que você gosta? Não, Leandro, você não está entendendo, tanto faz. A questão é que quando chega na terceira, eu me canso. Bom, então para a alegria de vocês e desse meu amigo, se eu estiver aqui, eu só vou tocar 2 músicas de cravo. A primeira delas, Le Barricade Mitrailleuse, de François Couperin. O Couperin foi um mestre do cravo, a gente pode dizer que o Couperin está para o cravo como o Chopin está para o piano, mais ou menos. E eu vou fazer uma interpretação bastante, até não tão barroca, né, mais romântica dessa peça, que eu acho que ela é muito lírica, muito poética. Desculpa fazer um pedido, se puder baixar um pouco, baixar não, aumentar um pouquinho a temperatura do ar-condicionado, porque eu ainda estou com os dedos gelados. Agradeço. E a segunda peça eu vou explicar depois.
peça é de um compositor também francês, também do cravo, que escreveu, e se chama José Nicolas de Pancrace-Collier, chama-se A Marcha dos Citas. Citas é um povo na Índia, né? Mas eu não vi muita relação do título e a peça não, mas o curioso é que essa é uma peça que raramente é tocada no piano. Não sei se por causa do virtuosismo cravístico especificamente dela, né? E é uma peça que quando eu ouvi ela tocada no cravo, foi paixão à primeira escuta, digamos assim. E ela é bem exagerada, ela tem umas coisas assim, muito over. Tem horas que parece que vai acabar, não, agora acabou. Mas ela continua e vem o refrão pela 49ª vez. Enfim, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu ia até trazer a partitura dela, eu achei que eu tinha trazido, né? Mas me enganei miseravelmente, vi aqui que não. Mas eu gostaria de mostrar para vocês como é uma partitura barroca. E aí eu vou passar aqui, para quem quiser ver enquanto eu estou tocando. Pode rolar aí durante o concerto todo. Isso aqui é uma partitura tipicamente barroca. Deixa eu ver se essa primeira página não está arriscada. Ah, está arriscada. Pode ver essa aqui. E aí podem ir passando aí para vocês verem. Vocês veem que a escrita é um pouco diferente da partitura moderna. E muitas vezes quando a gente quer ser original do barroco, ver como é que o compositor escreveu mesmo, independente de edições, a gente usa fontes como essa daí. No caso, essa daí é uma tocada de Carlos Seixas, mas eu vou tocar aqui La Marche des Cites.
Agora eu vou com uma peça bastante tradicional, contrastando com essa, que é uma peça rara. O mais conhecido dos nocturnos de Chopin, o turno Opus 9, número 2. E em seguida, uma outra peça também, ali na transição entre o período romântico e o período chamado de impressionista, na França em especial, que é a Arabesque número 1 de Claude Debussy. Então, Chopin em seguida Debussy.
Agora vamos para duas músicas ali do final do século XIX, início do século XX, bem contrastantes entre si em alguns aspectos, em outros nem tanto. Vou explicar. Vou tocar primeiro uma música chamada Improviso, Opus 27, número 2, do Alberto Nepomuceno, compositor brasileiro. Mas é uma peça que, apesar de ser um compositor brasileiro, tem muita influência de Brahms, dos compositores alemães. É uma peça densa no piano, virtuosística. E em seguida vou tocar uma outra que também tem algo de virtuosístico, mas é mais uma brincadeira, uma música, quase que uma música de salão, de um pianista belga chamado Jean-Louis Gaubert, né? Se chama Galope do Diabo. Então, Improviso e Galope do Diabo.
para cá, peças brasileiras. As duas próximas são ali do campo do Chorinho, né? As outras em seguida também, mas enfim. Essas são mais agitadas. Uma delas, Escorregando, de Ernesto Nazaré, um dos tangos brasileiros mais conhecidos dele. Ele chamava de tangos brasileiros. Hoje em dia a gente entende isso como sendo parte do universo do choro, né? E a segunda, um choro para piano, né? Chamado Lundu Amazonense, composto por um compositor manauara, né? Lá de Manaus, norte do país, que tem justamente esse nome, Lundu Amazonense. É outro, né? Bom, então vamos lá. As duas próximas também são brasileiras, mas são mais líricas. A primeira delas
é uma modinha. Aqui no subtítulo da partitura diz que é um choro, mas eu vejo muito mais ela como uma modinha do que um choro. E é de um compositor chamado Francisco Russo, que foi um pedagogo do piano aqui do Brasil. Né? Escreveu muitos livros para iniciantes e tem algumas peças também. Essa aqui seria não de iniciante, né? De intermediário talvez. E em seguida uma outra peça também bastante lírica, uma valsa chamada Primavera em Flor, da Carolina de Cardoso Menezes, que foi conhecida como uma grande intérprete da era do rádio, piano, mas ela também tem composições próprias. E eu vou tocar a segunda, né, dessa sequência, a Primavera em Flor, da Carolina, com um arranjo de Hércules Gomes, que aí é um grande pianista brasileiro. Se vocês tiverem a oportunidade de procurar o material dele na internet, tem muita coisa legal de música brasileira que ele produz. Arranjos, interpretações, etc. Então vamos lá, Copacabana. Não é a Copacabana do Dick Farney, tá? Quem vem com essa expectativa não esquece.
Bom, agora a gente já vai partindo para a reta final do concerto. Tem duas peças que são um pouco mais longas, né? E voltamos a Chopin. Chopin, ele foi uma espinha assim, dorsal do piano, da história do piano. Piano não foi o que ele é hoje, né? As escolas de aprendizado, de piano, de repertório, sem o que Chopin foi. Claro que outros contribuíram muito, Liszt também foi um outro cara muito importante, praticamente contemporâneo de Chopin, mas que viveu por mais tempo, até quase o final do século XIX. Mas a música de Chopin, inclusive, influenciou a música brasileira. Né? E aí eu vou fechar agora com duas polonesas de Chopin, não sem antes agradecer primeiramente aqui a presença de todos vocês, agradecer ao Jorge, né, que me convidou para fazer essa substituição aqui dele. Espero que vocês estejam gostando. E agora a gente vai tocar essas duas poloneses. Né? Muitas composições de Chopin e de outros compositores recebem apelidos. Né? Claro que, eu vou tocar polonese 27, número 1, ópus 27, número 1, a polonese, ópus 53, mas elas recebem apelidos de militar e heróica. Tá? É engraçado essa coisa de apelido, porque tem gente que leva isso muito a sério. Por exemplo, minha avó, que foi minha primeira professora de piano, que aliás gostaria de homenagear ela com essa primeira polonese. Ela já está muito velhinha, né? Não tem condições de vir aqui me assistir. Mas eu lembro uma história engraçada que eu era criança, tinha uns 7 anos, e aí eu estudava uma valsa muito rápida de Chopin, que é apelidada de valsa do minuto. E não sei porquê, eu achava que tinha que tocar em 1 minuto. Só que o ritmo era esse, né? Ela leva mais ou menos assim, a maioria das interpretações circula assim, entre 1,40 e 2 minutos, né? Mas aí ela ficava lá, botava o reloginho dela, o cronômetrozinho, e eu com 7 anos empolgadaço, assim. Isso aí, vó, você bateu o recorde, 1,50! Agora 1,49! Tipo como se a minha avó quisesse ser uma espécie de Usain Bolt do piano, né? Mas aí essas duas poloneses, voltando aqui para as poloneses, elas recebem esses apelidos. A militar, pelo caráter mais percussivo, acordes mais cheios, enfim, muito intensa. Né? E a heróica, tem uma carta da namorada do Chopin para ele, ou para alguém, agora eu não lembro, da Georg Sand, ou Aurora Sand, né? É uma mulher muito interessante do século XIX, né? Foi basilar aí na história das ciências humanas, do jornalismo. Ela é uma mulher feminista, né? E ela foi uma das primeiras na sociedade ocidental a usar calças compridas. A mulher só podia andar de saia, vestido e tal. E ela foi revolucionária nesse sentido. O nome dela era Aurora, né? E ela colocou um pseudônimo de George para justamente ser aceita como escritora. Porque se as pessoas vissem na época um livro escrito por uma mulher, não iam querer comprar. E então ela é conhecida como Georg Sand. E a Georg Sand, ou Aurora Sand, escreveu uma carta dizendo que ouviu essa polonese do Chopin e que achou ela incrível, a segunda, né, que eu vou tocar, a heróica. E que ela é dotada de um heroísmo, de uma bravura, de uma nobreza, né? E aí, por causa disso, ficou sendo conhecida como polonese heróica. Então, eu vou tocar militar e, em seguida, a heróica.
O pessoal do Russo tem música. Eu chego aqui nessa sala e começo a tocar ela para aquecer. Eles devem estar já de saco cheio de tanto me ouvir tocar essa polonese toda vez que eu venho tocar aqui. Se pode você vem sozinho, com duas, chego aqui a tocar essa polonese. Então, bom. Vocês querem mais uma? Sim. Bom, antes disso, só fazer um alto jabá aqui das minhas redes sociais. Vocês me encontram no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, no YouTube. Só procurar Leandro Turan que vocês devem achar lá, tá? Vamos lá. No Spotify também, junto com outras pessoas. Eu não tenho um trabalho no Spotify específico meu, mas tem com o Ju Fronteira, que já tocou aqui no mês passado. Tenho também com o cantor, com o Padilha. E vocês conseguem achar outros materiais meus lá. Bom, vocês gostam de samba? Sim. Tem um samba que eu gosto muito, chamado Samba de Orly, do Chico Buarque e do Vinícius de Moraes. E foi um dos primeiros sambas para os quais eu cheguei a fazer um arranjo de piano. E até hoje eu gosto do arranjo, né? Agora a gente mais maduro começa a encontrar uns defeitos assim, pô, aquilo ali não tá legal, né? Podia substituir, mas a preguiça maior de substituir e a gente não tem como dar. Enfim, então, Samba de Orly, como diz. Mais um museu no museu no dia 21 de abril. Eu estarei tocando no Museu da República. Então, indiquem com os amigos. Quem não gostou de amigos. É isso aí, gente. Até a próxima.